etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição realizada na mítica Baía de Setúbal, com partida e chegada no Parque Urbano de Albarquel. Mas antes da prova principal, lugar às provas de promoção. De manhã, com alguma chuva, tivemos distâncias de 200, 600 e aqui os 1660 metros. Estas provas são provas que já se vêm sendo realizadas em conjunto com a prova principal da tarde. Neste caso, a prova foi motivada e foi até sugerido um aumento das distâncias, neste caso o número de distâncias, e pela primeira vez realizou-se a prova 200 e 600, que contou com uma participação massiva e com bastantes participantes locais, que foi bastante interessante. Aqui o Olímpico, agora dedicado desde há algum tempo a esta parte às águas abertas, o Miguel Arrobas. O Miguel Arrobas tem sido um participante assíduo desta prova, todos os anos vem cá dar o seu contributo, participar. Ele dedicou-se ali durante uma fase grande da sua vida às maratonas aquáticas, mesmo àqueles grandes desafios. Aliás, foi em 2009, fez o Canal da Mancha e foi, aliás, a melhor marca do ano. Depois disso fez uma série de grandes travessias e continua a dar as suas braçadas, agora com menos tempo por causa da sua vida profissional. E agora espreitamos a frente desta prova Open Challenge de Setúbal. Na frente, desde logo nomes como Mário Bonança, o Gonçalo Bárbara, também o paralímpico David Graxá e Eva Carvalho, a nadadora do Sport Lisboa e Benfica, a colocar-se muito bem no topo da competição. Esta prova tem os principais nadadores nadam à tarde, mas tem aqui os nadadores de segunda linha que quiseram vir participar. O Mário Bonança, que já nem está a treinar, este ano é treinador, mas continua a vir aqui e dar cartas nesta prova. Esta que é uma prova que lhe tem deixado sempre um sabor amargo na boca, porque na distância grande nunca conseguiu acabar devido ao frio, e agora com o fato isotérmico aí sim seria a sua oportunidade de acabar e aqui a mostrar que continua a ser um excelente nadador. Ganhou a prova aqui numa disputa direta com Gonçalo Bárbara, um jovem nadador que está a treinar no Clube de Natação de Rio Maior e que tem evoluído bastante nesta época. E vamos então para o momento da chegada. Mário Bonança vai ser o primeiro a tocar a placa. O sportinguista registra aqui nesta prova Open 20 minutos 18. Logo a seguir, o Gonçalo Bárbara, Clube de Natação de Rio Maior, a fazer 20 minutos 20. E na terceira posição do setor masculino, o paralímpico da GES Loures, David Graxá, no registro de 20-28. Aqui, efetivamente, o momento da chegada do setor masculino, mas atenção que o setor feminino vinha logo a seguir. Eva Carvalho, do Sport Lisboa e Benfica, foi a quarta na geral, a primeira no setor feminino com 20-31, depois a Maria João Fernandes e a Bruna Reisenberg. Uma prova bastante difícil, vim nadar com outros objetivos desta vez, estou habituado a nadar provas maiorzinhas, mas atualmente, como já estou na chamada pré-reforma, passei para o outro lado do cais, sou treinador de alta competição e então sobra muito pouco tempo para o treino, sobra meia hora por semana, mas mesmo assim consegui vir aqui fazer alguma prova, fazer-me valer um pouco de alguma experiência e ainda consegui ter algumas forças no fim para conseguir tocar na placa em primeiro. Foi uma prova boa, tive bons companheiros durante a prova. As condições para nadar com o fato isotérmico estavam boas, a água a 17 graus, portanto é bom para nadar com o fato. Alguma ondulação, mas são as características deste local, foi boa. E que excelente classificação geral a tua, ali tão perto da liderança masculina. Sim, eu logo desde o início pretendi colar-me aos rapazes, ir com o Mário Bonança. Calculei que ele fosse liderar a prova e pronto, fui com eles e era o que saísse. E vamos então para a prova internacional, a etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas. Primeiro setor masculino, logo a seguir também o início da competição feminina. Temos aqui a distância de 10 km, a temperatura da água nos 17 graus e, portanto, a ser obrigatória a utilização do fato isotérmico. Sim, esta questão do fato isotérmico tem vindo a ser debatida. A regra mantém-se,
até aos 18 graus é obrigatório o uso de fato, entre os 18 e os 20 é opcional, sendo que a grande maioria dos nadadores acaba por usar o fato na mesma, e acima dos 20 aí sim está proibido, e usam-se os tradicionais fatos de tecido que não protegem nada contra o frio. Prova masculina já na água, nadadores enfrentam aqui 10 km, é a maratona da natação, disciplina muito recente no programa olímpico, nos Jogos desde 2008, e aqui 3 portugueses presentes e um a fazer um forte brilharete no início da prova. O José Carvalho estava bastante motivado, aliás, ele é um nadador praticamente da casa, porque ele é da zona de Azeitão. Bom, nós não tínhamos programado que ele fosse na frente da prova, aliás, a indicação era para tentarem se resguardar um pouco no início, tentar nadar um bocadinho na onda dos colegas, mas ele diz que estava motivado e que se sentiu muito entusiasmado com esta questão e acabou por se sentir bem e saiu a prova à frente. Pronto, tentou fazer o melhor que pôde. Ele inclusive é um nadador com menos experiência dos 3 a nadar águas abertas, o que ditou esta saída assim um pouco exagerada, mas que pronto, ele faz-lhe bem para aprender. Ora, no setor masculino também o Tiago Campos e o Rafael Gil, e entretanto vimos já o arranque da prova feminina. Em prova, a portuguesa Angélica André. A Angélica André tem sido uma nadadora que tem evoluído bastante. Aqui vem fazer uma prova com o fato que não lhe agrada muito, embora ela tenha praticado bastante. Ela tem treinado diariamente com o fato para se adaptar, mas aqui em situação de prova ela mostrou algumas dificuldades. Vinha aqui de uma competição onde foi quinta numa taça da Europa, em França, com algumas das melhores nadadoras do mundo, e antevia-se aqui com alguma expectativa a participação dela. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos aqui a Presidente da autarquia, a anfitriã Maria das Dores Meira, a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Com muito entusiasmo nesta que é a Baía, que faz parte do Clube das Mais Belas Baías do Mundo, tudo a correr muito bem, com um grande empenho, uma grande motivação, uma grande alegria por parte da população, que cada vez vem mais a este evento, tem sido criando hábitos na área do desporto e nesta modalidade eram praticamente ausentes. E é com muita satisfação que nós vimos este paradão todo cheio de pessoas, não é? A aplaudir todos os atletas que vieram dos 4 cantos do mundo. Portanto, tivemos aqui cerca de 100 atletas, metade mulheres e metade homens, e portanto alguns que já repetiram a vinda cá a Setúbal, portanto uma modalidade que já pontua para as Olimpíadas e ela começou a pontuar aqui em Setúbal. E é para nós uma grande satisfação, portanto, ser aproveitado estes recursos naturais excelentes que nós temos aqui para a prática da modalidade de águas abertas. Estamos a acompanhar a etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas, prova que por 2 vezes já fez a qualificação olímpica para Londres 2012 e também para o Rio de Janeiro 2016, prova que também já se candidatou a ser nova derradeira fase de qualificação olímpica para Tóquio 2020. Aqui à frente da competição masculina com um destemido José Carvalho a liderar. A prova neste momento ia muito compacta, o José Carvalho vinha a impor um ritmo forte na prova, mas ainda os nadadores estavam muito resguardados. Aliás, todo o pelotão, isto tinha sido conversado com eles antes, todo o pelotão tinha algumas reticências em relação ao uso do fato, portanto não estava a querer assumir as despesas no início da prova, até para perceber como é que ia ser a reação do corpo ao uso do fato isotérmico. E entretanto, viragem na reportagem para o setor feminino com a Angélica André, touca laranja com letras amarelas, também ali na frente. A Angélica vinha aqui ainda no grupo da frente, este grupo feminino ainda vinha algo compacto, ainda vinham aqui também a estudarem-se umas às outras, a perceber como é que estavam a reagir. Aliás, grande parte destas provas de longa distância são feitas muito de trás para a frente. São provas que começam algo lento e tendem a progredir com as últimas 2 voltas, dependendo do percurso, muito rápidas, e que faz com que estes inícios sejam em pelotão, fazendo até o paralelismo, se calhar com o ciclismo, até mesmo até com a maratona do atletismo, acabam por ser as estratégias semelhantes.
Podemos ver aqui na imagem a Angélica André, que está aqui na cauda do pelotão, mas que neste momento estava confortável, segundo o que ela foi falando depois comigo na prova. Era um momento em que ela estava confortável, até porque ela agora tem adotado a estratégia de fazer a prova assim, de trás para a frente. Tem conseguido começar a primeira metade da prova na cauda do grupo da frente e tem tido a capacidade de progredir e de chegar à frente no grupo durante a prova. Na liderança da prova tínhamos aqui a nadadora americana Hailey Anderson, que a partilhar a frente da prova com mais duas nadadoras. A Hailey, que é uma nadadora com muita experiência, foi vice-campeã olímpica em Londres, e que já tem uma experiência muito grande nas águas abertas e que acabou por impor um ritmo bastante forte na prova, fazendo com que a prova aqui nesta fase começasse a aumentar o ritmo. Podemos ver aqui a zona de abastecimento, que é sempre um momento crítico da prova. No setor feminino, o que já reparámos foi que as raparigas afastaram-se um pouco da zona de abastecimento e muitas delas não foram abastecer, o que por vezes pode ser interessante. Temos aqui a Angélica, que neste momento até procurava progredir no grupo e que ainda estava bem enquadrada no pelotão. Esta imagem também é interessante para poder observar aqui a ondulação que se fazia sentir, porque era um dia de bastante vento e embora a manhã de chuva não se tivesse prolongado para a tarde e teve um dia até com bastante sol, o vento condiciona imenso o nado dos nadadores, mas que na grande maioria até é do seu agrado, porque quando os nadadores nadam nestas condições de águas abertas gostam de nadar em condições de mar mais agressivo, a grande maioria, gostam de sentir a diferença da piscina para o mar. E entretanto, passagem na reportagem para a frente masculina desta maratona de águas abertas, a etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas. O José Carvalho, que teve a ousadia de vir para a frente na fase inicial, entretanto vai perdendo aqui alguns lugares e também no meio da tabela vamos encontrar os demais nadadores nacionais, designadamente o Tiago Campos e também o Rafael Gil neste momento. Estes dois nadadores são nadadores que o Rafael Gil já com mais experiência, o Tiago Campos não tanto, mas também um nadador que sempre nadou águas abertas. São nadadores que aqui realizaram uma prova bastante razoável, resguardaram-se no início, o Tiago conseguiu galgar os terrenos no fim e ter uma posição boa. O Rafael sentiu uma grande dificuldade no uso do fato, até porque ele é bastante grande, tem muita massa muscular e com o fato que ele usou, eu penso que constringiu um bocadinho os movimentos e que não o deixou progredir muito. Ele acabou muito exausto e acabou por ser para ele uma prova bastante dura. E nova viragem para o setor feminino, vê-se ali touca laranja com letras amarelas, a indicação de Portugal, a única nadadora feminina presente na competição, Angélica André, neste momento já a evidenciar alguns problemas no seu nado. Sim, a Angélica estava com algumas dificuldades, pelo que ela depois nos indicou, estava a sentir dores num braço. É um braço que ela por vezes já tem ali um toque, até porque é acompanhada regularmente. O fato isotérmico potenciou a dor e ela não estava a saber lidar com aquilo muito bem, embora fisiologicamente se sentisse muito bem. Teve que abandonar, é algo que nós não gostamos de ver, e ela própria ficou um bocado frustrada com isso, mas foi uma desistência pensada, pois na semana seguinte tinha outra prova na Hungria, no Lago Balaton, também Taça do Mundo, e ela sabendo, aqui podemos ver a imagem dela a abandonar, e ela sabendo que tinha esta oportunidade de conseguir uma integração no projeto, preferiu resguardar-se e atacar tudo na prova seguinte. O momento da desistência da nadadora Angélica André na etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas, desistência sensivelmente a meio da prova. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o presidente da Federação Portuguesa de Natação, justamente António José Silva. Vi de uma forma interessada, acho que foi muito interessante para as pessoas que vieram assistir. Em termos desportivos,
a qualidade dos nadadores e das nadadoras aqui presentes na prova feminina e na prova masculina foi inegável. Portanto, os melhores nadadores, campeões olímpicos, circuito mundial e o top mundial estiveram aqui presentes. Tiveram também uma equipa portuguesa muito jovem, a Angélica André, infelizmente teve que abandonar com a lesão no ombro. Depois o Tiago Campos, o Zé Carvalho e o Rafael Gil, com o Tiago Campos a fazer um excelente resultado, 27º lugar, o que atesta a sua grande evolução. E isto da parte da tarde. Depois da parte da manhã o challenge com 500 nadadores, o que foi excepcional para esta edição da Taça do Mundo, e esperemos que isto continue, pelo menos até 21, e depois vamos ver o acordo que fizermos. A Taça do Mundo de Águas Abertas, a etapa de Setúbal, que vai continuar justamente no circuito mundial, já por 2 vezes qualificação olímpica. Vamos para a frente da competição masculina. Aqui podemos ver o nadador húngaro Krzysztof Razowski. Foi o nadador que ganhou já o ano passado a nossa etapa, e o nadador que foi 6º classificado no Campeonato do Mundo de Budapeste na prova dos 10 km. Portanto, é um nadador jovem que evoluiu muito. O ano passado, há 2 anos, era pouco conhecido, e o ano passado é que se integrou neste panorama internacional, e aqui já perto do final da prova, já na reta da meta, evidenciava já uma superioridade que não ia mais perder até ao fim. Liderança com Hungria, na discussão também Itália e Grã-Bretanha. Esta é a reta da meta. O nadador italiano é um nadador muito rápido. O ano passado foi vice-campeão do mundo dos 5 km em Budapeste, e aqui a evidenciar essa sua velocidade. Jack Burnell é um excelente nadador da Inglaterra, que tem vindo a fazer excelentes resultados nos últimos anos. Infelizmente para ele tem ficado um pouco aquém dos pódios, já foi nos Jogos Olímpicos, foi desclassificado na reta da meta, estava a discutir a medalha, e nos Mundiais foi 4º classificado, nos Mundiais de 2015 Kazan tinha sido 5º, portanto é um nadador que tem estado sempre aqui na calha de grandes resultados, e já tem vencido algumas taças do mundo. Portanto, aqui os 3 nadadores da frente a confirmarem a sua superioridade nesta prova. E vamos então para o desfecho da etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas, setor masculino. Hungria de novo na primeira posição, de novo com Krzysztof Razowski a registrar aqui 1h55:57. Depois, em representação de Itália, Mário Sanzul com 1h56:22, e pela Grã-Bretanha o Jack Burnell a ser o terceiro classificado com 1h56:23. O momento da chegada. Quanto aos portugueses, Tiago Campos, o melhor classificado na 31ª posição, Rafael Gil em 40º, o segundo melhor atleta nacional, e na 45ª posição o José Carvalho, terceiro português em prova. Yeah, I really love this city, and I hope before the race I could win again here. This is the best place for start winning in the season, so I tried again, and hopefully I could go in the first in the finish. Correu muito bem, dentro das expectativas que eu tinha. Foi muito bom chegar em primeiro dos portugueses. Qual foi a tática que tu usaste? Tínhamos aqui campeões olímpicos, campeões do mundo, não foi uma prova nada fácil, as condições do mar também não estavam as melhores. O meu objetivo foi sempre ir no grupo da frente, sempre, até mesmo que não conseguisse ir, foi sempre até ao fim, dar o meu melhor. Aqui foi obrigatório usar o fato neoprene, muitos atletas não gostam, como é que tu te sentiste? Por acaso senti-me bem, porque pensei que ia me sentir pior, mas consegui ficar muito bem com o fato. Esta prova já há muito tempo me trazia ansiedade. Era uma prova que tanto eu como todas as outras seleções a nível nacional e mundial estavam ansiosas, nervosas, porque nunca antes foi feita uma prova da FINA, uma taça do mundo ou uma taça da Europa, com o uso dos fatos isotérmicos. Eu estava à espera que corresse um pouco melhor, sinceramente, mas não conseguia reagir ao fato, à adaptação, não me senti preparado para o uso deste, mas a nível geral foi um bocadinho aquém do que aquilo que eu podia fazer. Sinto-me entusiasmado, estar em casa é diferente.
e estava com força, estava a me sentir bem, sabia que não tinha nível nem estofo para aguentar aquele ritmo, mas também ouvia muitas vezes o barco dos árbitros a apitar e sabia que a confusão atrás de mim estava agressiva e também não queria ir para trás, por isso estava entusiasmado, estava bem, ouvia cá fora o apoio, deixei-me ir à frente. Quando comecei a ser passado, tentei aproveitar o grupo, a cola, tentei manter-me sempre o melhor possível, mas chegou uma altura que comecei a levar alguns murros, cotoveladas, que faz parte das águas abertas. Comecei a ficar para trás, mais para trás do grupo, comecei a sofrer um bocado também o fato, como já toda a gente está a queixar, obviamente, é muito pesado para os ombros, dói muito. E senti sem dúvida muito isso, porque eu não treino com fato, nem tenho fato, e eu acho que também que a temperatura, sofri muito do calor, desidratei bastante, que o fato aquece mesmo muito. E comecei a sentir, a partir de metade, as últimas 3 voltas, senti muito o fato, o calor e os ombros, estava a doer muito. Os atletas a darem conta da dificuldade da utilização deste fato, uma utilização obrigatória face à temperatura da água, 17 graus, e vamos já para o desfecho da prova feminina, vamos ter vitória norte-americana. A americana era uma das favoritas ao início da prova e vem aqui fazer uma prova muito boa. Ela puxou na frente, resguardou-se um pouco e aqui no fim atacou bem forte para garantir a vitória. Allie Anderson, dos Estados Unidos da América, na primeira posição, 2 horas 5:18, a primeira a tocar a placa no fecho dos 10 km de prova. Na segunda posição, Sharon van Rovendal, da Holanda, a registrar aqui 2 horas 5:20, campeã olímpica em título. E depois, Karina Lee, da Austrália, na terceira posição, com 2 horas 5:22. Aqui está o momento da chegada das primeiras classificadas, uma prova que acabou por não ter, no final, a representante portuguesa, a nossa Angélica André, que foi obrigada a desistir a meio da prova. I felt pretty strong all the way through. I thought I played it pretty smart when I needed to and made moves when I needed to, so I'm really happy with the outcome. You think it was a hard course? Yeah, there was some wind and chop that makes it interesting, and some cold water, so that's always fun. Not too much? No, not too much. It was easy? No, no 10K is ever really easy. It's not really supposed to be. If it is, you're probably not doing it right. So every 10K is always hard, but I pushed myself, so I'm happy. Foi uma estreia para toda a gente aqui nas águas abertas, a nadar com fato isotérmico. Apesar de muitas vezes eu treinar com ele, nunca competi, então nunca soube o que é nadar com fato isotérmico, então senti um grande peso nos ombros e acabei por ter uma lesão no ombro direito. Tu saíste da água já após a terceira volta, portanto foi uma desilusão. Não foi desilusão, porque é assim, temos uma competição para a semana e claro que eu fiquei assim um bocado triste, mas acho que pronto, foi uma opção que eu tive que tomar, ou acabava a prova e ficava muito pior e não conseguia recuperar para a prova seguinte, que é já o fim de semana, e este fim de semana é uma Taça do Mundo, ou pronto, saía e recuperava bem para fazer uma grande prova em Balaton. O que de resto viria a acontecer, a Angélica, foi sexta. Sim, ela agora na prova, na recém-acabada prova de Balaton, foi sexta classificada, com um excelente resultado, uma prova também bastante disputada, aliás, com os mesmos nadadores que aqui estavam, e que vai permitir a integração dela no projeto olímpico. E assim foi a reportagem da etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas.